Olá pessoal, hoje vamos falar rapidamente de forma prática como se forma o nosso plexo braquial, tá? Para a gente iniciar sobre a anatomia do nosso plexo braquial, devemos entender também sobre a nossa coluna vertebral. Então vamos desenhar aqui esses quadradinhos representando as nossas vértebras desde C4 até T2. E quando falamos de vértebra cervical, é importante entender que entre uma vértebra e outra vai sair um nervo espinhal, tá certo? Como a gente fala em vértebra cervical, é uma vértebra alta. Então, para a gente decorar, entre vértebras altas vai sair o nervo de baixo, ou seja, entre 4 e 5 vai sair C5. Entre C5 e C6 vai sair C6 e assim também nas outras vértebras da coluna cervical. Aqui de forma diferente e única, entre C7 e T1 vai sair o nervo de C8. Então a gente percebe que temos 7 vértebras cervicais, porém temos 8 nervos espinhais cervicais. Já que entre T1 e T2 vai sair o nervo de T1, porque entre vértebras baixas, ou seja, entre vértebras torácicas e lombares, vai sair o nervo de cima. Então, entre 1 e 2 vai sair T1. Só para a gente fazer uma comparação, lá embaixo, entre L1 e L2, vai sair o nervo de L1. Entre vértebras baixas, entre 1 e 2, vai sair o nervo de L1. Quando falamos de plexo braquial, nós temos que entender como é que se formam os troncos, como se formam as divisões e como se formam os cordões. Antes de começarmos a falar sobre os troncos, divisões e cordões, eu vou desenhar aqui a nossa clavícula, principalmente, para a gente entender anatomicamente de que forma cada tronco, divisão e cordões está posicionado em relação a essa clavícula. Aqui também vamos desenhar a nossa escápula e por fim aqui o húmero. Então vamos iniciar aqui falando sobre os troncos. O tronco superior, ele é formado pela junção entre o nervo de C5 e o nervo de C6. Aqui TS de tronco superior. O tronco médio, ele vai ser a continuação do nervo de C7. TM de tronco médio. E adiantando aqui, a junção de C8 e de T1 formará o tronco inferior, como está aqui representado. Tá? Todos os troncos superior, médio e inferior, eles vão descer até próximo à clavícula. Já as divisões, eles vão estar localizadas atrás da clavícula. Então, cada tronco superior, médio e inferior, eles vão ter uma divisão anterior e uma divisão posterior. Perceba que as divisões anteriores e posteriores, eles estão localizados atrás da clavícula. Então, vamos colocar aqui para a gente não confundir: A de anterior e P de posterior. Após passar atrás da clavícula, vão ser formados os nossos cordões. Vamos falar então dos 3 cordões. Nós temos um cordão lateral, CL, um cordão posterior e um cordão medial. O nosso cordão lateral será a junção das divisões anteriores do tronco superior e do tronco médio. Já o nosso cordão posterior, ele será a junção dos 3 troncos. Cada tronco vai lançar uma divisão posterior, posterior, posterior e posterior. Eles vão se juntar para formar o cordão posterior. Já o nosso cordão medial, ele será a continuação
da divisão anterior do tronco inferior. E para finalizar, após falarmos sobre os troncos, as divisões e os cordões, nós temos que aprender os 5 ramos terminais, os 5 nervos terminais principais. Eles vão ser o quê? O nervo músculo cutâneo, o nervo axilar, o nervo mediano, o nervo radial e o nervo ulnar. Vamos falar principalmente do nervo mediano e do nervo radial. Se você aprender apenas esses dois, eu já vou estar satisfeito, porque ambos esses nervos terminais, eles vão ter origem em todos os nervos do plexo braquial. Eles se originam tanto de C5, C6, C7, C8 e T1. O nervo radial vai ser a junção de todas as divisões posteriores do nosso plexo braquial. Já o nosso nervo mediano será a junção de todos os ramos anteriores do nosso plexo braquial. Então perceba o seguinte, o nosso cordão lateral, ele vai contribuir com a parte lateral para formar o nervo mediano, e o cordão medial vai ter uma contribuição medial para formar o nervo mediano. Então aqui nós temos a contribuição lateral para o nervo mediano e aqui a contribuição medial para o nervo mediano. A contribuição lateral vem do cordão lateral e a contribuição medial vem do cordão medial, formando, portanto, aqui o nosso nervo mediano. Já o nosso cordão posterior, ele vai dar origem ao nervo radial, que estamos dando ênfase, como também ao nervo axilar, mas vamos focar primeiro no nosso nervo radial. Então aqui já aprendemos a formação do nervo mediano e do nervo radial, entendemos que ambos tiveram contribuições de todos os nervos do plexo braquial. Como acabamos de falar aqui do nervo radial, vamos falar do nervo axilar, já que entendemos que o nervo radial ele vem do cordão posterior, e o cordão posterior ele vai se dividir em uma contribuição para o nervo axilar e uma contribuição para o nervo radial. Vamos aqui puxar uma setinha para não confundir. Esse é o nervo axilar. O nervo músculo cutâneo, ele vai ser originado do nosso cordão lateral. A gente vê então que o cordão lateral dá origem ao nervo mediano e dá origem ao nervo músculo cutâneo. E para finalizarmos sobre o nosso nervo ulnar, ele vai ser originado do nosso cordão medial. O cordão medial ele vai dar uma contribuição para o nervo mediano e vai originar também o nosso nervo ulnar. Espero que tenham aprendido e contribuído para o entendimento. Para fazer uma revisão rápida aqui em 30 segundos, o nosso plexo braquial vai ser a junção de 5 nervos, C5, C6, C7, C8 e T1 vão se juntar nos troncos. Tronco superior é a junção de 5 e 6, tronco médio a continuação de C7 e o tronco inferior a continuação de C8 e T1. Cada tronco tem uma divisão anterior e uma divisão posterior. O cordão posterior vai ser a formação, a junção das divisões posteriores dos 3 troncos. Cordão lateral vai ser a junção da divisão anterior do tronco superior e do tronco médio. E o cordão medial vai ser a continuação da divisão anterior do tronco inferior. A partir dos cordões vai formar os nossos nervos, os nossos ramos terminais, que é o músculo cutâneo, mediano, axilar, radial e ulnar. Lembrando que o nervo mediano e o nervo radial vai ter contribuição dos 5 nervos da nossa coluna, do nosso plexo braquial. Perceba agora nesse modelo anatômico do livro do Dr. Mário Siqueira como fica simples e fácil a gente entender o plexo braquial, que vai de C5 até T1. C5 se junta com C6 para formar o tronco superior, C7 se continua com o tronco médio e C8 e T1 vai se juntar com o tronco inferior.